Às 7h10, a gente continua na capital paulista para toda a nossa rede Nova Brasil FM, porque 34 anos depois, familiares de vítimas da ditadura e representantes da sociedade ouviram um pedido de desculpas da União pela negligência na identificação das ossadas da vala clandestina do cemitério de Perus, em São Paulo. A cerimônia, realizada ontem, marcou o Dia Internacional do Direito à Verdade e o repórter Camilo Mota acompanhou essa cerimônia. O pedido oficial foi feito pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo federal, Macaé Evaristo, ao lado dos familiares e representantes do poder público, incluindo parlamentares e a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em nome do Estado brasileiro, pede desculpas aos familiares dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar brasileira, iniciada em 1964. As famílias, elas têm direito à verdade. A sociedade brasileira tem direito à verdade. Infelizmente, eu queria dizer que era só para a gente olhar para o passado, mas isso ainda não é verdade no nosso país. O ato é resultado de um acordo judicial entre a União e o Ministério Público Federal e aconteceu no cemitério Dom Bosco, que fica sobre uma colina arborizada e afastada na zona norte da capital paulista. Aqui neste cemitério, na década de 90, um funcionário público revelou a repórteres a existência de uma vala clandestina que continha mais de 1.000 sacos de ossadas humanas. E entre essas pessoas estavam indigentes, desconhecidas e consideradas opositoras do regime militar. Pessoas que discordavam do autoritarismo e lutavam pela democracia, além de pacientes de hospitais psiquiátricos, crianças vítimas de meningite e vítimas da polícia. As investigações começaram após pedido da então prefeita Luísa Erundina. Nas 2 décadas seguintes, diversas ações públicas denunciaram as más condições de conservação do material na Unicamp e no IML de São Paulo. As primeiras identificações só viriam a seguir entre 2014 e 2018, graças à Comissão Nacional da Verdade durante o governo Dilma Rousseff, e hoje estão sob responsabilidade da Universidade Federal de São Paulo. A Procuradora-Geral da União da Advocacia Geral, Clarice Calisto, ressaltou o papel dos direitos humanos e da democracia como guardiões da possibilidade de se viver em meio às diferenças e divergências de opiniões. Sem democracia não há diferença, sem democracia não há tolerância. O horror não pode ser naturalizado. Os direitos humanos são os direitos à dignidade de cada pessoa. Todos nós somos iguais. Mulheres e homens, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas com uma posição política ou outra. Todos temos os mesmos direitos. Os direitos humanos estão relacionados a essa igualdade, a nossa possibilidade de estarmos livres e capazes de fazermos as nossas escolhas de vida. E para isso, o Estado tem que respeitar cada pessoa na sua individualidade. No fim do ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos renovou o acordo de cooperação para a retomada das investigações que foram interrompidas no governo Bolsonaro. De São Paulo, Camilo Mota.